Para mim é uma imensa alegria estar aqui com vocês, né? É um reconhecimento de ambas as partes, né? Do Sim. trabalho que nós realizamos e do trabalho que vocês realizam, que é um bom trabalho pelo que a gente vem acompanhando e vem assim observando, né? Eu sou Miguel Aparecido Calente Júnior pelo nome civil, mais conhecido no meio religioso como Pai Miguel de Xangô, principalmente aqui dentro da cidade de Guarulhos, né? Que é onde tem a sede do templo que eu dirijo, né? Do qual eu sou o ministro religioso principal, ou chamado também Babalorixá, segundo a tradição, porque eu tenho a formação pelas duas áreas, né? Pela área de Umbanda, cumprindo as funções e cumprindo lá as obrigações, e depois, por uma questão da qualidade do santo, feito no candomblé de Nagoguibá, que tem origem no sítio Pardão, lá em Recife, Pernambuco, né? A nossa casa matriz, né? Nossa principal casa dentro da questão da cultura, mais assim de matriz africana propriamente dita, né? E nós temos aqui em Guarulhos a casa que é a intermediária, né? Que eu, no caso eu sou neto do pai Adão, né? Do Manuel Papai, que está lá, e aqui em Guarulhos sou filho direto de Mãe Dida de Xangô e pai Alexandre de Odé. Também pertencem a essa linhagem. Então, de fora o íntimo, na minha casa, eu toco Umbanda, né? Essa é a minha área e é o centro, ou o templo, né? Que a gente mais costuma dizer assim, né? Uma casa religiosa, uma casa de axé, que é o templo de Umbanda Sagrada Caboclo Sete Pedreiras e Vó Emília. Muito bem. Bom, primeiro é um prazer imenso tê-lo conosco. É sempre muito importante entender que o programa ele é a voz de todas as pessoas dentro de uma perspectiva ecumênica, de luz, pensando sempre no amor universal, e ter hoje alguém que representa, né, essa religião, né, que é tão significativa aqui no nosso país, no Brasil, e que tem uma relação complexa com a nossa história, com o nosso processo histórico. E para a gente entender melhor isso, Miguel, Pai Miguel de Xangô, como que isso aconteceu? Como começou isso na sua vida? Foi na sua infância? Você já vem de uma família de origem de Umbanda, Candomblé? Como é que foi isso? Sua infância foi em Guarulhos? Já foi aqui dentro desse contexto? Eu nasci, na verdade, no município de São Paulo, né? Tá, Meu pai era militar, então eu vim, né, à luz, né, na maternidade da Cruz Azul, né, na linha de Vasconcelos, Cambuci. E lá nós tivemos a primeira estada, a primeira moradia, né, com uma questão de meu pai ser militar e ele ser movimentado por uma questão de criação de uma força tática na época. Houve a questão de que no município que ele atuava ele não poderia morar por uma questão de segurança já, né? E aí nós mudamos para Guarulhos, muito próximo aqui, né, na Filomena Biondi, não, que foi depois, a segunda. A primeira foi aqui na Ponte Grande, né, perto de onde hoje já não tem mais, que era o sítio do seu Zé Reis, no final da Mariano Meliani, né, e é uma área que hoje virou parque ecológico, houve a detonação de pedras ali naquela região, toda essa mudança que nós vemos hoje aí sim, da urbanização, né, sim. do crescimento da cidade. E aqui foi mais ou menos onde foi a minha vida, né, com até aproximadamente 11, 12 anos, frequentei inclusive o catecismo da Igreja Católica Romana aqui da São Geraldo, e somente não me encontrava dentro da religião católica, apesar de gostar, né? Não tenho nada assim em contrário, né? Os ritos de missa, todas essas questões assim são importantes, têm o seu valor, têm a sua importância. Só que eu não me encontrava enquanto adolescente que eu já era, né? Com 11 para 12 anos, hoje seria pré-adolescente praticamente, né? Dentro desse contexto. E naquele momento houve na minha casa aqui fenômenos de efeito físico. Tá. Ainda muito jovem. Muito jovem, de 11 para 12 anos, né? Que é normalmente a faixa etária de que ocorre, né, essa questão do excesso de ectoplasma, aquela questão toda que é tecnicamente, cientificamente responsável por haver, né, a possibilidade do que
está no mundo oculto, movimentar o que está no mundo material, né, dentro do contexto do que é o entendimento da doutrina espírita, do que é o conhecimento científico hoje, né? E o que acontece? Meus avós, pai de meu pai e o meu bisavô, né, o avô de meu pai, eles eram já da religião de matriz africana, né? Um pelo candomblé, que é o meu bisavô, meu avô pela Umbanda, só que naquela época existia muito preconceito, né? Muito. E apesar de existir bastante templos, sempre existia uma certa perseguição. E meu pai era militar, então ele tinha uma visão totalmente diferenciada, né? Assim, um pouco, talvez até preconceituosa em relação ao que a sociedade tinha de pressão em cima das pessoas que militavam nesse meio. Como ocorreu esse fenômeno dos efeitos físicos, eu, por um intermédio de uma tia minha, né, fui parar no Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, para passar lá pela orientação espiritual, saber o que estava acontecendo, né? Tá. Fazer uma pesquisa do que eram esses fenômenos, se eram verídicos, se não eram, do que se tratava, né? Essa questão toda que é típica da doutrina. E assim começou a minha carreira de médium, né? E você era menor ainda nesse momento, quando você começa no na verdade, quando eu comecei com 12 para 13 anos de idade. Era muito jovem. Muito jovem. 78, e foi sozinho, né? Ou alguém levou? Na verdade, eu fui levado por essa tia, né? Que é a Celina. E ela, por parte de mãe. E assim, houve lá as questões dessa orientação. E começou ali uma progressão de conhecimento, né? Tá. Como eu era muito jovem, não poderia ainda atuar diretamente nos fenômenos, né, de mesa, na participação das sessões públicas. Então começou dentro da mocidade, né, da pré-juventude, e a coisa foi caminhando, mas muito cedo, rapidamente, aí, pelo fenômeno mediúnico ser muito intenso, aí a coisa foi indo. Então, com 17 eu já fiz o que normalmente não poderia ser feito, que era o primeiro ano do curso de doutrina, e assim, quando eu estava no segundo ano do curso de doutrina, dava aula para o primeiro, que a coisa foi muito dinâmica, era muito assim intempestivo, né? E na época também havia necessidade de sempre alguém estar capitaneando e ajudando. Então assim foi indo até que eu fiz a minha formação. Então, dos 12 até os 28 anos de idade, praticamente, a dedicação foi dentro da doutrina kardecista, né? A doutrina de Allan Kardec. Foi um período longo. A doutrina espírita chamada, né? E foi um período longo e um período onde se tomam muitas decisões, né? Sim. Porque você deixa aí o Fundamental 2, hoje, que é como a gente chama, né? Sim. Na nossa época era até a 8ª série, agora é no ano. O ensino médio hoje é no nosso colegial, né? E depois faculdade. Então, essa tua caminhada espiritual, né? Dentro do kardecismo e já dentro desses estudos espirituais, você acha que ela foi a base para tomadas de decisões que você teve, seja ela profissional, afetiva, enfim? Como que você entende a importância disso? Eu entendo como fundamental e importante, que é o que realmente balizou, né? Foram as balizas. Tecnicamente falando também, né? Eu sempre fui uma pessoa com um pensamento muito eclético, né? Tá. E, obviamente, respeitando-se ado, cada coisa no seu quadrado. Sim. Não misturando nada, mas conhecendo um pouco de tudo. Por essa habilidade, né, de gostar muito de leitura e ser, assim, muito interessado em pesquisas, também com 16 para 17 anos, uma outra tia, né, me colocou dentro também do que é a caminhada na Rosa Cruz. Tá. Então algumas coisas na minha vida foram muito paralelas, né? Intensas, paralelas e se dedicando sempre muito ao estudo, né? Muito à questão educacional, a questão de compreender pedagogia, a questão de compreender a transmissão do conhecimento, aprender para transmitir, não para guardar para si, porque um dia nós vamos embora e se você não transferir para alguém, ficou perdido toda essa, né, essa Exatamente, questão. Perde-se todo um tesouro, né? Perde-se valores. Que esse é o nosso legado, né? Sim. É o que se deixa nesse sentido. Na verdade, é aquilo que você vai formando outras pessoas e conduzindo, né? Não impondo, mas propondo caminhos para as pessoas se encontrarem, né? Muitas delas. Então, dentro dessa caminhada, houve essa questão. Comecei fazendo um curso de Direito, Ciências Jurídicas, né, Sociais, porém não me encontrei. Não.
quando estava lá para o terceiro, para o quarto ano, veio uma crise, né? No sentido de que para você atuar no ramo do direito tem as suas atipicidades, né? Sim. A área que mais me interessava era a área criminal, que é ciências, né? Pura, né? E muito conhecimento, porém ali eu não me senti na condição de baixar uma sentença, seja para quem fosse, Tá. né? Até mesmo porque dentro do caminho técnico, né, do processo, você pode, de repente, apenar um inocente e inocentar um culpado. Exatamente. Né? Então, por essa questão, eu desisti do curso, transferi-me para a administração, que era o que chamava-se na época, né? Hoje é gestão empresarial. Me transferi para a administração e terminei a minha carreira acadêmica fazendo administração, me especializando na área de terceiro setor. Tá. E é onde você atua ainda hoje, Miguel? Sim, é onde eu atuo fazendo consultoria, né, junto com outro irmão nosso que é especialista em projeto. E é assim que a gente vai caminhando, levando a vida, né, e deixando aí alguma coisa de bom. Isso. Mas a crise existencial foi essa. Justa. Justa.